Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa feito para a edificação do corpo de Cristo, um programa e um ministério que são comprometidos com a verdade de Deus em sua palavra, comprometido com a revelação do Senhor Jesus Cristo por intermédio dos seus apóstolos nos 27 livros do Novo Testamento. É por isso que a cada sábado nós convidamos a cada um de vocês para estarem conosco assistindo a este programa, neste canal, neste mesmo horário, em que nós ministramos a palavra de Deus, sempre uma palavra de edificação, uma palavra de exortação, uma palavra de consolação, uma palavra que busca alcançar o coração dos verdadeiros filhos de Deus, alcançar o íntimo, o espírito, a alma daqueles que amam a Deus, para que esta palavra possa nos lavar, nos santificar, nos preparar e, sobretudo, nos edificar o corpo de Cristo, nos edificar a casa de Deus, para que naquele dia da segunda vinda de Cristo, todos nós possamos estar ali em pé diante dele, tendo experimentado toda a obra de Cristo e, portanto, aprovados para reinarmos com o Senhor, então, no seu reino milenar. E para estreitar ainda mais a nossa comunhão, também queremos convidar a você e a sua família para que estejam conosco amanhã. Amanhã é domingo, dia 1º de abril, para a grande celebração da Ceia do Senhor. Amanhã a nossa reunião do Partido Pão, acontecerá na parte da manhã, às 9 horas da manhã. Está aí o nosso endereço no seu televisor, é o endereço do novo local de reuniões aqui em Taguatinga, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Acesso pela Avenida Sandu, tendo como ponto de referência o Colégio Ideal. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nós estaremos ali em comunhão, adorando o Pai, adorando o Filho, adorando o Espírito Santo, o Deus triuno que nos salvou, que está empenhado na salvação e edificação da igreja, celebrando então a morte do Senhor Jesus, celebrando a sua ressurreição, com cânticos espirituais que declaram o nome do Senhor e a sua obra. Venha você e a sua família, e ainda seremos ministrados com a forte palavra de Deus, sempre uma palavra que busca trazer uma direção espiritual, busca trazer o discernimento do tempo em que nós vivemos, nos preparando, trazendo a nós uma visão bíblica, uma visão da verdade de Deus, segundo a sua palavra. Amanhã, portanto, às 9 horas da manhã, em ponto, daremos início à reunião da Ceia do Senhor aqui em Taguatinga. Nós aguardamos por todos vocês e eu tenho certeza que seremos grandemente abençoados. Vamos pegar nossas Bíblias neste momento, vamos abrir aqui no livro do Apocalipse. Nós temos falado recentemente sobre este livro do Apocalipse. Acabamos da semana passada de ministrar as 7 cartas proféticas às 7 igrejas. Você que porventura não assistiu a essas mensagens, poderão acessar o nosso site devoltaapalavra.com e ali você terá então acesso a todas as ministrações dessas 7 cartas do Apocalipse, e não somente a essas cartas, mas também as ministrações de palestras, de conferências, estão todas lá à disposição dos verdadeiros filhos de Deus que amam ao Senhor e desejam receber a sua palavra. Lembrando que estão todas as mensagens disponíveis para serem baixadas no seu computador gratuitamente.
porque a Bíblia diz que aquilo que nós recebemos de graça, devemos de graça também dar àqueles que têm fome e que têm sede da palavra de Deus. E, portanto, acesse o nosso site e sejam grandemente ali abençoados, enriquecidos pela palavra de Deus. Mas queremos dar, então, a continuidade aos estudos do livro do Apocalipse. Nós concluímos o estudo das 7 cartas e queremos então dar sequência aos capítulos 4, 5, 6, falando ou mostrando aqui dentro do Apocalipse quais são os principais aspectos da escatologia bíblica, mostrando quais são os principais acontecimentos que terão lugar na história dos homens, na história dos seres humanos na terra, na história da igreja, na história do povo de Deus, na história do povo de Israel, mostrando, certamente não vamos fazer aqui um estudo indutivo, versículo por versículo, de cada capítulo do Apocalipse, mas vamos apontar os principais eventos escatológicos. Por isso não deixe de acompanhar cada programa, cada sábado, porque será uma sequência de mensagens, todas baseadas no livro do Apocalipse. Eu quero chamar a sua atenção, capítulo 1 do livro do Apocalipse, e versículo 19, porque aqui nesse texto nós encontramos um versículo fundamental, que é como a chave que abre o livro do Apocalipse para o nosso entendimento. Veja que Jesus aparece para João na ilha de Patmos. O capítulo 1 de Apocalipse, a partir do versículo 9, nos mostra que João, o evangelista, João apóstolo, João profeta, ele estava exilado na ilha de Patmos. O imperador Domiciano, imperador romano, havia ali exilado o profeta João na ilha do Mar Egeu, na ilha de Patmos, e segundo nos conta aqui o testemunho do livro do Apocalipse, o próprio testemunho de João, ele estava ali exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, João não estava preso porque ele havia cometido algum delito, ele não tinha sido julgado ou preso ou exilado porque havia furtado ou falado mal de alguém ou se intrometido em negócios de alheios. Antes, diz a Escritura com toda a propriedade, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me em espírito, ou achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E aqui nós temos, portanto, um exemplo de um verdadeiro crente, o exemplo de um verdadeiro servo de Deus, alguém que sofria profundamente, não somente nos aspectos psicológicos e espirituais, mas sofria no seu corpo. João estava separado da sua família, separado da comunidade da igreja, e estava ali exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Um homem fiel à revelação de Deus ao seu coração. Um homem que estava ali totalmente comprometido com o testemunho de Jesus Cristo, enquanto Filho de Deus, enquanto o Messias que morreu na cruz do Calvário, para ali efetuar a redenção pelos pecadores e readquirir de volta ao Pai o seu reino. João, então na ilha de Patmos, estava ali em espírito no dia do Senhor, quando então Jesus apareceu para ele na ilha de Patmos. Veja que, estando ele em espírito, ele teve uma visão, a revelação. O próprio Cristo glorificado apareceu para ele e então disse o versículo 19. Leia na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 19, porque este é um texto-chave. É uma chave hermenêutica que abre o discernimento da estrutura do livro do Apocalipse. Se você, meu irmão e minha irmã, se vocês quiserem compreender o livro do Apocalipse, precisarão dar a devida atenção ao versículo 19, porque nesse texto o próprio Jesus vai determinar o tempo dos acontecimentos escatológicos. Leia comigo e veja o que diz Jesus em capítulo 1, versículo 19 deste livro. Ele diz:
Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Amados irmãos, o livro do Apocalipse possui 3 seções bem definidas. Como é dito, escreve. O livro do Apocalipse foi aquilo que João escreveu. Foram as coisas que João escreveu, as coisas que João recebeu pela revelação de Jesus Cristo. E essas coisas reveladas são então agrupadas em as coisas que viste, versículo 19, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Amados, qual a importância, a relevância deste texto? A ponto de nós o colocarmos como sendo a principal das chaves hermenêuticas do livro do Apocalipse. Veja que existem muitas correntes escatológicas. Certamente, ao falar o livro do Apocalipse aqui em rede aberta de televisão, estamos falando com um tanto de pessoas, com inúmeras pessoas, com teólogos, pastores das mais diversas correntes ou linhas escatológicas. E assim, aqueles que estudam a escatologia vão encontrar nas devidas faculdades de teologias as linhas, né? As linhas ali pós-milenistas, pré-milenistas, amilenistas, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas. Ou seja, são um tanto de linhas escatológicas. Mas eu diria que todas essas linhas, de alguma maneira, elas ignoram muito dessas chaves hermenêuticas que são textos explicativos, que são textos elucidativos do Apocalipse. Veja que há muitas correntes escatológicas, como nós temos nos deparado a cada dia nos estudos com as várias correntes de escatologias, que acreditam que a maior parte do Apocalipse já aconteceu, já se cumpriu, já aconteceu. Muitos pensam que os selos já aconteceram, pensam que as taças já aconteceram, que as trombetas já tocaram. E eu sei que quando se trata de escatologia, a discussão é muito grande, mas eu quero te convidar à sobriedade. Eu não quero jamais impor aqui o meu pensamento, nem quero anular o pensamento de outros. Antes, eu quero que todos os nossos pensamentos convirjam para a Escritura e recebam a Escritura e tenham a Escritura como a única fonte de autoridade para determinar o que é e o que não é, como é e como não é, quando é e quando não é. Que todos os nossos achismos e as nossas correntes sejam submetidas à autoridade das Escrituras. E veja que esse texto, ele é determinante, porque ele diz que o livro do Apocalipse tem 3 partes, muito claramente aqui reveladas. Primeiro, as coisas que vistes, as coisas que João acabara de ver, as coisas que João já havia visto. Certamente é o que diz respeito aqui no capítulo 1. João, no capítulo 1, na ilha de Patmos, a partir do versículo 9 até o versículo 18, nos mostra aquilo que João havia visto, as coisas que viste. E isso se refere à visão do Cristo glorificado, do Cristo sumo sacerdote, que está vivo e ativo no meio dos 7 candelabros de ouro, dos 7 candeeiros de ouro, que está cuidando das igrejas em amor. Se os irmãos virem, verão que toda a aparência, a descrição do Cristo do Apocalipse, aqui no capítulo 1, referindo-se às coisas que viste, é a descrição, por um lado, do Cristo em sua humanidade ressurreta e na sua humanidade glorificada. Quando diz dos seus cabelos, dos seus olhos, do seu semblante, dos seus pés, estão se referindo à sua humanidade em glória. Não mais é aquele Cristo, aquele Nazareno que estava ali nas ruas de Jerusalém, nas ruas da Judéia, ali em Samaria, ali no deserto, ali no Jordão, como quem diz o texto lá de Isaías, para quem os homens olhavam e não faziam dele caso.
acaso, sem aparência, sem formosura. As pessoas desprezavam a Cristo, ele era desprezado. Mas veja que o Apocalipse nos traz agora a visão de que esse Cristo, o Verbo encarnado, que se fez homem, o Deus homem, como diz a palavra de Deus, ele morreu na cruz do Calvário, ele foi sepultado, entretanto, ele ressuscitou. O livro do Apocalipse se abre com a grande revelação para as igrejas, falando a respeito da humanidade do Verbo, do Deus homem glorificado. É Cristo na sua glória, é Jesus no seu resplendor, no auge e na plenitude da sua glória. É por isso que é descrito aqui no capítulo 1, a partir do versículo 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como voz, ou como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa descrição simbólica fala dos atributos do Deus homem, do Cristo, de Jesus Cristo, na sua humanidade, plenamente inserido na sua glória. Mas também nos é dito que ele estava vestido, versículo 13, é dito que ele estava vestido com veste talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ele está vestido tipicamente como um sumo sacerdote, porque é aquele que vem ao encontro do homem, que faz certamente essa mediação entre Deus e os homens. É o Cristo sumo sacerdote que serve na casa de Deus. Na casa de Deus, isto é, na igreja, porque esses 7 candelabros, está aqui no capítulo 1, versículo 20, são as 7 igrejas, são as igrejas, e portanto, o Cristo de Deus, o Cristo glorificado, o Cristo na sua plenitude de sua glória, ele está vivo, e ele está no meio da igreja, e como sumo sacerdote, ele cuida das igrejas em amor. Isto é o que Jesus diz, as coisas que viste. Em seguida, ele nos fala das coisas que são. O que seria aqui no Apocalipse as coisas que são? Ora, se as coisas que viste refere-se à visão do Cristo glorificado, na plenitude da sua força, na glória de Deus, como sumo sacerdote, cuidando das igrejas em amor, as coisas que são, segue-se aqui os capítulos 2 e 3, que são as 7 igrejas. Como nós acabamos na semana passada de falar sobre as 7 igrejas, na verdade nós estudamos a seção do Apocalipse das coisas que são. Por que as 7 igrejas são as coisas que são? Queridos, se nós lermos cada uma dessas cartas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós vamos observar que todos os verbos utilizados aqui nessas cartas estão no tempo presente. Como é dito, eu conheço a tua perseverança, eu conheço a tua fidelidade, que não és nem frio nem quente. E então todos os verbos utilizados aqui nos capítulos 2 e 3 estão no presente, exatamente para identificar que as 7 igrejas correspondem às coisas que são. E, portanto, as 7 igrejas, uma vez que elas se referem a toda a era da igreja, então as coisas que são refere-se ao tempo, desde a inauguração da igreja, no dia de Pentecostes, aqui representada pela carta da igreja em Éfeso, até os dias atuais, a última das igrejas, igreja em Laodiceia. Cada uma dessas cartas, cada uma dessas igrejas faz menção a um período determinado da história da igreja. E, portanto, a igreja tem o seu começo, a sua inauguração, a sua instauração, ali em Atos capítulo 2, no dia do derramamento do Espírito Santo, no dia do cumprimento do Pentecostes. E então, esta era da igreja, esse período das coisas que são, se estendem até
os dias de hoje, até a última das igrejas, até o momento em que a era da igreja for finalizada, para que então, a partir do final da era da igreja, e nós não sabemos exatamente quando, sabemos tão somente que nós estamos chegando ao fim da era da igreja, mesmo diante das 7 cartas, porque das 7 nós já estamos na última, estamos vivendo o tempo de Laodiceia, e não somente a carta de Laodiceia, estamos vivendo no final da era de Laodiceia, porque já se vão aí, na verdade, 3 séculos, século XIX, século XX e agora o século XXI da história da igreja de Laodiceia. Estamos, portanto, no finalzinho. Enquanto não acabar a história da igreja, enquanto não finalizar a era dos gentios, enquanto o tempo da graça não se fechar, nós ainda estaremos vivendo esse segundo período, essa segunda parte do Apocalipse chamada As Coisas que São. Agora eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 4 do Apocalipse, depois da última igreja de Laodiceia. Veja como que o próprio Deus fala a respeito desse terceiro período, dessa terceira parte que diz respeito às coisas que devem acontecer. Capítulo 4 do Apocalipse, eu quero que você abra sua Bíblia e leia comigo então o versículo 1. Tão somente o versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo dizendo: João, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E aqui, na verdade, o texto não nos permite ter uma interpretação particular da Escritura. Se alguém, porventura, estava pensando que eu estava deduzindo que as 7 cartas referem-se às coisas que são, aqui nós temos a prova. As coisas que viste, certamente o que João acabara de ver. As coisas que são, as 7 igrejas. E então, a partir do capítulo 4, uma voz do céu diz: João, sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Ou seja, o que João verá nas suas visões a partir do capítulo 4 de Apocalipse são visões de coisas que terão lugar na história somente depois dos acontecimentos das 7 cartas. Eu te mostrarei o que deve acontecer. Quando? Depois destas, depois dos acontecimentos da era da igreja, depois dos acontecimentos das coisas que são. E, portanto, nós temos aqui claramente diante dos nossos olhos todo esse arcabouço e esse esquema e essa organização do livro do Apocalipse. Contemple, capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulos 2 e 3, as coisas que são. Capítulos 4 em diante, as coisas que devem acontecer depois destas, isto é, depois das 7 igrejas, ou seja, depois da era da igreja. De maneira que, se os 7 selos estão dentro dos acontecimentos, das coisas que devem acontecer depois destas, então os 7 selos terão lugar depois da era da igreja. Enquanto estamos na era da igreja, nada dos 7 selos aconteceram e não poderão acontecer. Se as 7 trombetas estão dentro do grupo das coisas que devem acontecer depois destas, então nenhuma das trombetas terão tocado ou nenhuma das trombetas terão lugar enquanto não acabar as 7 cartas, enquanto não se encerrar esse período da igreja. Se as 7 taças estão dentro do grupo das coisas que deverão acontecer depois destas, então nenhuma delas acontecerá ou nenhuma taça será derramada sem que primeiro se encerre as 7 igrejas, isto é, sem que primeiro se encerre este período da era da graça, da era dos gentios, da era da igreja. Ora, se o reino milenar, se o milênio de Apocalipse capítulo 20 se encontra dentro do grupo das coisas que o próprio Deus disse, as coisas que devem acontecer depois destas,
então certamente o reino milenar não teve lugar e não tem lugar enquanto a história da igreja não se encerrar, enquanto as 7 igrejas não se esgotar, enquanto não se encerrar o tempo da era da igreja e, portanto, os 7 selos, as 7 trombetas, o reino milenar, a segunda vinda de Cristo, seja o arrebatamento do filho varão, seja o colher das primícias no capítulo 14, ou qualquer outro acontecimento escatológico, revelado e previsto e determinado a partir do capítulo 4 do Apocalipse, nenhum deles pode acontecer antes que a era da igreja se encerre. Eu quero trazer esta mensagem a caráter de introdução às coisas que vistes, às coisas que são e às coisas que hão de acontecer depois dessas. A coisa mais importante no estudo do Apocalipse, no primeiro momento, nesse contato com a Escritura, é certamente o discernimento desse tempo em que as coisas proféticas terão lugar. Do contrário, cada um fala o que quer. Uns dizem, olha, os 7 selos já aconteceram, já foram todos abertos ao longo da história da igreja. Mas isso não é verdade, porque o próprio Jesus, aquele que não somente inspira o Apocalipse, mas também aquele que, na verdade, vem pessoalmente e por intermédio do seu anjo trazer tais revelações, o próprio Jesus é quem diz, João, há as coisas que vistes, há as coisas que são, e há também as coisas que hão de acontecer depois da era da igreja. E todo estudioso do Apocalipse, das profecias, e todo crente, todo pastor, e todo servo de Deus, e todo aquele que se interessa pela escatologia bíblica, precisa respeitar e se submeter a essa chave hermenêutica, das mais importantes, certamente, porque delimita, determina, define o tempo dos acontecimentos. Hoje, estamos vivendo o tempo das coisas que são, o tempo da igreja, aqui revelado nas 7 cartas. E dentro do tempo das igrejas, das 7 cartas, das coisas que são, estamos no seu finalzinho. Já passou Éfeso, já passou Esmirna, já passou Pérgamo, já passou Tiatira, já passou Sardes, já passou Filadélfia e estamos no final de Laodiceia. Lembre-se, Laodiceia começou no século XIX, desenvolveu-se em todo o século XX e já adentrou o século XXI. E estamos, portanto, vivendo os últimos dias de Laodiceia. Tão logo se encerrar esse período de Laodiceia, nós vamos então entrar nas coisas que devem acontecer depois destas. Na semana que vem, nós vamos dar a continuidade. Certamente Deus vai nos trazer muitas revelações, preciosas revelações no campo do Apocalipse, no campo da escatologia bíblica. Eu quero convidar a você, a sua família, eu quero que você convide pessoas, convide seus irmãos, seus amigos, fale para as pessoas, ajude-nos a divulgar que o Ministério Apostólico de Volta à Palavra, no programa de Volta à Palavra, agora está empenhado em trazer esclarecimentos, trazer devidas revelações da escatologia bíblica, sobretudo nesse tempo, quando há muitas vozes, falsas vozes proféticas, dizendo que o fim do mundo está chegando no dia 21 desse mês de dezembro, ou do mês de dezembro deste ano. Não se permita ser seduzido por nenhuma voz estranha. Ouça tão somente a voz de Deus, mediante a sua palavra, e você terá a segurança de uma vida de esperança da vinda de Cristo adequada. Lembre-se que amanhã, às 9 da manhã, na nossa sede aqui em Taguatinga, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. 9 horas da manhã, venha você e a sua família neste endereço, venha celebrar conosco na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga, venha celebrar o Deus triuno, venha ser enriquecido da sua palavra e ser edificado. Eu aguardo por todos vocês amanhã, às 9 da manhã, serão todos bem-vindos e Jesus Cristo é o nosso Senhor.